Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica. Esse é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar, lá junto com o pastor Ivair. E essa aqui é mais uma aula. Você que já nos acompanha, que já aqui é inscrito no nosso canal, já sabe que todas as terças-feiras nós postamos aqui um estudo da Palavra de Deus e não vai ser diferente no dia de hoje. Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada, que é o Novo Testamento. Nós estamos aprendendo um panorama bíblico sobre o Novo Testamento. Na semana passada, quem estava conosco, nós aprendemos sobre os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E você que não acompanhou a aula, volta lá na descrição dessa aula, você vai encontrar o link da aula passada e aí então você vai poder aí assistir o estudo por completo. Para você poder continuar a aula de hoje, é muito importante que você veja a aula da semana passada, tá bom? Você que não é inscrito, faça isso, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, na medida do possível nós vamos respondendo, amém? Posso orar? Senhor, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos por mais uma semana, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós queremos, Pai, antes de começar o nosso estudo, engrandecer o teu santo nome, Jesus. Pai, não faz sentido nenhum nós abrirmos as nossas Bíblias apenas como um mero estudo. Nós poderíamos estudar qualquer outra coisa, mas nós queremos estudar, nós estamos aqui para estudar acerca do Senhor. Pai, quem melhor, eu falo sempre isso aqui, quem melhor do que o Senhor para nos ensinar acerca da tua palavra? Senhor Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor, isso é uma característica sua. Nos ensina. Venha, Senhor Pai, em nome de Jesus, nesse dia, aqui comigo, com as pessoas que me ouvem através do seu celular, do seu notebook, da sua televisão, do seu trabalho, do seu carro, em qualquer lugar, que o Senhor seja com eles, Pai. Também direcionando, ensinando, falando, Senhor Pai, aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, sem muita demora, vamos começar o nosso conteúdo. Nós temos bastante conteúdo para falar. Esse é o módulo 2, então, do Novo Testamento. Lembrando você, qual que é o intuito dessa aula? O intuito dessa aula é te dar uma base, é apenas um panorama, não é um estudo específico. Se você quiser depois um estudo específico, deixe nos comentários. Nós vamos fazer um estudo específico de livro por livro no Novo Testamento. Esse aqui é um panorama para você. Então o propósito é, quando você for ler a Bíblia aí na sua casa, quando você for ler a Bíblia na sua comunidade, você pode então ter uma interpretação um pouco melhor, porque você já sabe quem escreveu, já sabe qual era o propósito daquele livro, daquele evangelho, daquela carta, enfim. E aí fica mais fácil de você conseguir compreender o conteúdo. Conseguindo compreender o conteúdo, aí o Espírito Santo vai fazer o trabalho de trazer para você as revelações. Amém? Então hoje nós falamos semana passada dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e depois nós vamos falar de algumas cartas paulinas, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, nós vamos começar falando do livro do Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Livro de Atos, então, tem como seu autor o evangelista Lucas. A mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas, ele volta aqui, então, logo na sequência do Evangelho de Lucas, ele escreve o livro de Atos. Você que está na semana passada, lembra quem é Lucas? Lucas foi um médico, alguém que fez pesquisa sobre Jesus e escreveu o Evangelho de Jesus. Não foi um discípulo, mas ele foi alguém que escreveu o Evangelho de Jesus. Então, olha só, o Atos dos Apóstolos, né, o próprio nome já diz, é o livro que relata a história, os atos que os apóstolos de Cristo tiveram aqui na Terra. Então, é um livro que tem aproximadamente 30 anos de história. Quando você lê Atos, parece que tudo aconteceu aí de forma sequencial, mas na verdade não. A história que tem dentro desse livro aconteceu em mais ou menos 30 anos, tá? Lucas aí narrou mais ou menos 30 anos de história que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Começou aí os Atos dos Apóstolos, foi mais ou menos do ano 30
ao ano 64, tá bom? Uma curiosidade sobre o livro, alguns estudiosos chamam também esse livro de Atos do Espírito Santo, né? O livro chama Atos dos Apóstolos, mas alguns estudiosos dizem que esse livro também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, tendo em vista que é nesse livro que fica evidente a descida do Espírito e o manifestar do Espírito Santo na vida dos apóstolos e, consequentemente, na nossa vida, na vida do cristão. Amém? Então, Atos é um livro descritivo. O que é um livro descritivo? Você vai encontrar nos escritos bíblicos dois tipos que eu quero denominar aqui, dois grupos de livros. São os livros descritivos no Novo Testamento, tá? Nós estamos falando de Novo Testamento. Os livros descritivos e os livros normativos. Os descritivos são livros que fazem uma descrição, um relato, contam uma história. Os livros normativos, que são as cartas paulíneas, são os evangelhos, eles já estabelecem normas, regras de como deve ser determinado assunto, como deve ser a vida cristã, como deve ser algumas orientações normativas, tá? Então aqui o livro de Atos é um livro descritivo. Necessariamente eu não preciso ser como está escrito no livro de Atos. Eu não preciso viver daquela maneira que os apóstolos, não preciso agir daquela maneira que os apóstolos agiam. Queridos, e eu quero que você entenda isso com toda a sabedoria do mundo, com todo amor que eu estou aqui dizendo para você. Eu não estou querendo dizer que esse livro, estou querendo menosprezar o livro de Atos, pelo contrário, é um livro que eu acho fantástico, um livro enriquecedor, que você vai ouvir aí a palavra de Deus, você vai ver Deus falando várias coisas lindas nesse livro. Eu não quero menosprezar e muito menos diminuir a ação do Espírito Santo na tua vida quando você lê esse livro. Eu estou apenas aqui numa escola bíblica te ensinando que ele é um livro descritivo, ele é um livro que fala uma descrição, um relato bíblico e não uma norma, não um modo de viver, tá bom? Então, feito isso, vamos lá. Qual que é o propósito do livro de Atos? O livro de Atos foi escrito para fornecer uma história da igreja primitiva. Então, olha só, olha o que aconteceu. As primeiras testemunhas oculares de Jesus estavam começando a morrer por conta da sua idade, eles estavam começando a já partir. E aí então Lucas, ele decide escrever como foi a história, os fatos que aconteceram na igreja primitiva, como ideia de registrar mesmo. Olha, as pessoas, as testemunhas oculares de Jesus estão morrendo por conta da idade, morte natural. E aí então eu preciso relatar como foi, como está sendo a vida da igreja primitiva, da primeira igreja, né? Então é isso que Lucas decide fazer. Eu vou relatar, eu vou contar a história. Então o livro de Atos é essa história dos apóstolos, da igreja primitiva. A ênfase do livro de Atos é a importância do Pentecoste e o ser capacitado pelo Espírito para sermos testemunha eficazes de Jesus Cristo. Isso fica bastante evidente no versículo que eu chamo de versículo-chave, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Se você tiver um tempinho, abra aí sua Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Então Jesus deixa bem claro aí qual que era a missão dos discípulos, né? Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e serão as minhas testemunhas. Então essa é a ênfase do livro, é mostrar a importância de ser capacitado pelo Espírito Santo para ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Deixa eu só fazer uma observação aqui, querido. Talvez você lê o livro de Atos, eu estou correndo um pouquinho por conta do nosso tempo, nós temos bastante conteúdo, tá? Uma observação sobre o livro de Atos. Talvez você lê o livro de Atos e você fala, nossa, mas eu estou frustrado porque eu sou o ministro da palavra de Deus, eu tenho dom, mas eu não consigo fazer nem metade do que os apóstolos fizeram no livro de Atos, porque lá eles realizaram prodígios, maravilhas, eu não consigo ter essa vida aqui. Como que algumas coisas não acontecem no meu ministério, porque lá você vai ver bastante coisa relatada. Queridos, lá é um compilado daquilo que os apóstolos viveram.
Lá não está a narrativa de toda a história de cada apóstolo, até porque não caberia, né? Não daria para escrever em apenas um livro. Então os apóstolos tiveram também seus momentos difíceis. Lá está escrito, imagina que você fosse assistir um jogo de futebol. E aí o jogo de futebol tem o tempo que o time ganha, tem o tempo que o time perde, tem o tempo que o time vai bem, o tempo que o time vai mal, enfim. Só que quando você acaba o jogo, cria-se lá as televisões, os melhores momentos. Cria lá um videozinho de 3 minutos, melhores momentos. Se você assistir só os melhores momentos, você vai falar, nossa, o time jogou demais. Olha cada jogada. Por quê? Porque lá são os melhores momentos mesmo. Então, Atos aqui está os momentos dos apóstolos. Está assim o filtro daquilo que os apóstolos fez. Muitas outras coisas. Os apóstolos também tiveram altos e baixos em seus ministérios, porque eles eram pessoas como nós. Né? Aqui, alguns são relatados, mas nem todos. Mas eles também sofriam das mesmas coisas que nós sofremos hoje. Então, só para quando você for ler, você ter essa noção. Aqui são pontos, são os melhores. Vamos interpretar dessa forma, são os melhores momentos dos apóstolos, amém? São os atos dos apóstolos, amém, querido? Vamos lá, então, entendido aí o ato dos apóstolos, nós vamos passar para as cartas paulinas, ainda no módulo 2 do Novo Testamento, nós vamos falar sobre as cartas de Paulo. Paulo, dos livros escritos no Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, tá? 13 epístolas, né? Cartas mesmo, endereçadas a um grupo de pessoas, a algumas pessoas diretas mesmo, como é o caso de Timóteo, enfim. E as cartas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Carta a Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as 13 cartas que nós chamamos de cartas paulinas, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então essas cartas se dividem em 2 tipos, tá? São as cartas doutrinárias e são as cartas pastorais. Então as cartas doutrinárias são as cartas que ele escrevia para alguma igreja, para algum povo, para uma região, para realmente fazer o ensinamento, para corrigir algumas posturas daquilo que estava acontecendo naquela igreja em determinado momento. E outro tipo de carta são as cartas pastorais, que essas são 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito e a Filemão. São 4 as cartas pastorais. É importante você entender isso. Lembrando, por que você precisa saber disso? Pode parecer uma aula chata, mas por que você precisa saber? Porque a hora que você for ler a palavra de Deus, você já vai ter uma noção. Bom, aqui eu estou lendo uma carta que Paulo escreveu para quem? Qual era o intuito? Qual era o propósito? Quando você sabe tudo isso, você consegue interpretar melhor a palavra do Senhor, amém? Então uma carta, como é normal nos dias de hoje, naquele tempo também, tem lá um cabeçalho com o nome do remetente, do destinatário, uma saudação inicial. Tem uma mensagem, o corpo dela, que é um agradecimento, um ensino, uma orientação, e tem uma saudação final, tá? É importante você saber que quando você vai ler uma carta de Paulo, ou alguma das cartas gerais que nós vamos falar em outro módulo, é importante você ler ela do começo ao fim. Porque não dá para pegar uma carta e ler só, eu vou ler o 4º parágrafo. Imagina que você recebeu um e-mail, que é a nossa carta de hoje, né? A nossa carta digital. Você recebeu um e-mail, não dá para você ir lá, abrir seu e-mail e falar, eu vou ler a partir do 7º parágrafo em diante. Querido, você não vai entender nada. Então, assim, por que eu estou te dando essa direção? Porque se você pegar uma carta para ler, uma carta, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta aos Romanos, sem ler ela inteira, não tem aquela pessoa que faz da Bíblia uma caixinha de promessa, ela fecha o olho, ela acorda lá, eu estou com a inspiração, abre um texto e lê o texto. Aí a pessoa pega lá, Romanos capítulo 8, versículo 3. A pessoa vai ler, não vai entender nada. Por quê? Porque você precisa entender o que está dizendo na carta toda. Então, como é uma carta, não dá para se ler metade. Você pode até começar um plano de estudo, não consigo ler tudo ela hoje, vou ler numa semana, eu vou ler no mês, você vai fazer o seu plano de estudo, mas não dá para começar lendo uma carta do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9, enfim.
Você entendeu, né? É uma carta, ela tem começo, meio e fim, para mim poder entender o assunto que está falando naquela carta, eu preciso ler ela toda, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos falar sobre a carta de Romanos, já que você entendeu que as cartas paulinas são 13, que essas cartas se dividem em dois tipos, doutrinárias e pastorais, já que você entendeu que uma carta precisa se ler completa. Então nós vamos falar da primeira carta, que é a carta de Paulo aos Romanos, tá? Então Romanos foi escrito, olha só que legal, isso aqui é conhecimento para você. Romanos foi escrita por um amanuense. O que é um amanuense? Olha só, você vai falar, pastor, mas não foi escrita por Paulo? Sim, é uma carta paulina. Ela foi falada por Paulo, ditada por Paulo, perdão, ela foi ditada por Paulo, mas ela foi escrita por uma outra pessoa. Ela foi escrita por um amanuense. O que é um amanuense? Amanuense é uma espécie de escriba ou um secretário responsável por fazer a escrita, por escrever algo que se era ditado. Então teve carta de Paulo escrever ao seu próprio punho, mas teve cartas que Paulo, dessas 13, escreveu por um amanuense. Isso fica muito claro lá em Romanos 16, 22. Vai lá, Romanos 16, 22. Lê lá comigo. Então olha só o que diz em Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Então por que você precisa ter esse conhecimento? Porque quando você chegar nesse ponto, você vai imaginar, falar, mas a carta não era de Paulo? Por que onde está esse Tércio aqui, falando que ele escreveu, mas ele era um amanuense, ele era alguém responsável por escrever aquilo que Paulo ditava, tá bom? Então isso aí já é um conhecimento para você. Aonde Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu em Corinto, provavelmente no ano de 57, tá? Provavelmente no ano de 57 depois de Cristo. Qual que é o propósito da carta de Romanos, perdão? O propósito é preparar-se para a sua futura chegada em Roma. Então olha só, Paulo, ele pretende ir a Roma, ele queria ir para Roma para pregar o evangelho, para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo. Então ele escreve uma carta com um dos motivos dessa carta, né, entre vários motivos, mas um deles era preparar a sua futura chegada em Roma. Outro motivo dele escrever a carta aos romanos era esclarecer e defender os seus ensinamentos. Então ele começa lá a escrever os seus e defender os seus ensinamentos. E outro motivo era para promover a união entre os judeus e gentios, membros da igreja. Deixa eu fazer um parênteses aqui para poder te explicar algo. Olha só o que aconteceu. Essa igreja aqui, ela tinha sido fundada, não se tem relatos ao certo, né, exato de como foi a fundação da igreja de Roma, mas ela foi fundada por algum judeu que foi convertido ao cristianismo, se mudou para Roma e fundou a igreja. Então ela tinha uma direção de judeu que era convertido ao cristianismo, certo? Só que essa igreja, ela estava em Roma. Roma era a capital da cultura na época. Roma era uma cidade grande, era um lugar muito grande, uma metrópole, né? Então lá tinha várias culturas, vários tipos de povo. Lá tinha o gentil, que era o povo que não era judeu. E aí então os judeus começaram, a igreja cresceu, os gentios também vieram para a igreja, né? Então ali congregavam-se judeu e gentil junto. Inclusive Paulo escreve bastante sobre isso. E aí então o que acontece? No ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, que era imperador da época, ele faz uma lei lá, ele começa a excluir os judeus. Ele fala, os judeus não vão poder mais morar aqui. Por conta de uma situação que acontece, ele faz essa lei lá, faz um decreto que os judeus não podiam morar mais lá. Então os judeus saem de Roma e voltam para o seu lugar de origem. Só que a igreja continua. Só que a igreja, então, ela acaba mudando um pouco a liderança, ela começa a ser liderada por gentil, certo? Porque o judeu já não podia ficar mais na cidade, então o gentil começa a cuidar da igreja. Quando passa-se os anos, esse decreto cai, os judeus voltam para Roma, para aquela igreja. Quando os judeus voltam para aquela igreja, a liderança já está sobre o gentil. E para o judeu aceitar a liderança do gentil, mesmo o judeu convertido naquela época, era um pouco difícil. Então começou a haver alguns conflitos entre gentil e judeu na própria igreja.
Olha só, algo parecido com aquilo que vivemos hoje em algumas igrejas, né? Então começou a ter alguns conflitos entre os irmãos da própria igreja. Então, um dos motivos de Paulo escrever essa carta era para promover a união entre os judeus e gentios, membros dessa igreja, tá? Então, o resumo da carta era que Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, o resumo aí, dentre várias coisas que Paulo fala, mas o resumo é explicar a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, tá? Então esse é o panorama aí da carta paulina aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá, que o nosso tempo está andando. Agora nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, é a 1 Coríntios, nós vamos tratar agora, né, a carta de Coríntios. Então onde que Paulo escreveu a carta de Coríntios? Provavelmente em Éfeso, entre os anos 55 e 56, segundo historiadores, tá? A igreja de Corinto foi fundada na casa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram amigos de Paulo, conhecidos, eram dois artesãos conhecidos de Paulo, trabalharam com Paulo, e aí Paulo pregando o evangelho para eles, foram convertidos, então eles vão para a igreja, para a cidade de Corinto e abre essa igreja na casa deles. Isso fica muito claro lá no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim, ó: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a alegria que está em sua casa. Com a igreja, perdão, alegria não, desculpa, com a igreja que está em sua casa. Então observa que a igreja estava na casa de Áquila e Priscila. Era uma igreja formada por várias classes sociais, mas principalmente a sua maioria era pobre e alguns escravos, tá? Para você poder entender a que público foi direcionado essa carta. Qual que é o propósito principal, os propósitos, né, da carta de Paulo ao Coríntios, a 1 Coríntios? É tratar de problemas vividos pela comunidade. Então, como toda igreja, como toda comunidade, existe problema, querido. Existe dificuldade, são pessoas, nós estamos falando de pessoas. Quem acha que a igreja é perfeita, que o irmão não fere o outro, na verdade não deveria, mas acontece, porque nós estamos falando de pessoas. Pessoas que não são perfeitas, pessoas que são imperfeitas. Então acontecem os problemas. Então nessa igreja estava existindo um tipo de partidarismo. As pessoas estavam se dividindo. Alguns falavam assim, não, eu sou discípulo de Paulo. Outros diziam, não, eu sou discípulo de Apolo. Outros diziam, eu sou discípulo de Pedro. Outros ainda, mais cheios de arrogância, falavam, não, eu não sou discípulo de ninguém porque eu não me meto a homem. Eu sou discípulo de Cristo. Havia essa divisão. Algo parecido com o que acontece hoje, querido. Né? A igreja, naquela época, tinha os mesmos problemas que a igreja tem hoje. Por isso que essa carta ela é muito atualizada, ela é muito atual. Por isso que o Espírito Santo fala com as igrejas através dessas cartas. Amém? Então havia esse partidarismo. Né? Essa falta de unanimidade, de unidade, estavam comprometendo o testemunho da igreja e também seu andamento. Então essa divisão de eu sou de um, eu sou de outro, a minha igreja é mais séria, não tem isso dentro do próprio cristianismo, algumas pessoas brigando por placa de igreja, a minha igreja tal, e aí Paulo então ele escreve essa carta e ele fala assim, ó, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro são coisa nenhuma. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ninguém é coisa nenhuma. Somos todos servos de Cristo. Devemos viver em unidade. Então Paulo começa já dizendo essa carta. Eu fui informado que entre vocês estão acontecendo esses problemas. Então olha só, querido, qual que é o panorama dessa carta? Você precisa entender. É a carta escrita por Paulo para uma igreja que estava em Corinto, na cidade de Corinto, que estava vivendo esses problemas de divisão. Tá? Então, esse é, além de outros assuntos que Paulo trata, mas esse é o contexto. Toda vez que você for ler 1 Coríntios, você vai ter um pouco mais de facilidade de entender, sabendo isso, sabendo quando foi escrito, por que foi escrito e quem escreveu, que foi Paulo. Amém? 2 Coríntios é uma segunda carta. Queridos, é importante você entender que pode
pode ter se havido, pode ter várias outras cartas que Paulo escreveu para Coríntios, mas 2 são bíblicas, 2 veio parar no cânon bíblico, né? 2 vieram parar aí na sua Bíblia, por conta de decisão do Espírito Santo aí, revelada a homens. Amém? Então, olha só, já nessa carta de 2 aos Coríntios, Paulo gasta bastante tempo defendendo o seu apostolado. Olha só como muda aqui. Uma não é o complemento da outra, tá, querido? Foram escritas em tempos diversos. Paulo escreveu uma para tratar alguns assuntos, e depois Paulo escreve outra para tratar outros assuntos. Então ele gasta bastante tempo falando das suas credenciais, explicando quem é ele, defendendo o seu apostolado, né? Ele passa bastante tempo fazendo isso. Por quê? Porque já existiam algumas pessoas que tinham se levantado contra Paulo, dizendo que ele não era apóstolo, dizendo que ele não tinha visto a ressurreição de Jesus, dizendo que ele não era um dos 12. E aí começou a trazer uma certa desconfiança na palavra de Paulo. E aí, então Paulo escreve essa carta de 2 aos Coríntios, fazendo essa defesa. A Alexia está me avisando que o tempo está acabando. Então ele começa essa carta defendendo aí o seu apostolado e as suas credenciais, tá bom? Então esse é o contexto principal. Quem escreveu foi Paulo, também é o contexto principal dessa carta de 2 Coríntios. Agora nós vamos falar só mais uma carta e vamos encerrar e deixar para o próximo módulo as outras cartas, tá bom? Olha só, a próxima carta que eu quero falar é a carta de Gálatas. Gálatas foi escrita para a igreja da Galácia. Galácia, é importante você saber, não era uma cidade, não era uma igreja em si, mas era uma região, tá? Era uma região que era composta por 4 igrejas principais, que era Listra, Antioquia, Derbe e Icônio. Então era uma região, não é uma cidade e não é uma igreja específica, mas uma região. Então quem escreveu foi Paulo, lógico, estamos falando das cartas paulinas. Ele escreveu provavelmente em Antioquia, tá? Mais ou menos ali por volta do ano 54. Essa região era composta, nós já falamos, por 4 cidades principais que formavam a região sul da Galácia, que era uma região, tá bom? Qual que era o propósito principal dessa carta? O propósito principal era tratar da controvérsia com os judaizantes. Olha só o que estava acontecendo. Alguns mestres, alguns judaizantes, cristãos judaizantes, estavam falando que o cristão ele precisava guardar a lei mosaica, ele precisava guardar as leis cerimoniais, ele precisava guardar as festas judaicas. Então ele precisava primeiro ser um judeu, se converter, ser um judeu para depois se tornar um judeu, para depois virar um cristão. Então olha só o que essa igreja estava pregando, olha só o desvio que eles estavam tendo, né? E aí então Paulo escreve a carta para dizer que não, que o Espírito Santo chegou aos cristãos sem lei, porque Jesus Cristo é o suficiente. Então observa que essa carta é a primeira carta que a gente vai ver o apóstolo Paulo mostrando o seu lado um pouco mais duro. Foi duro, uma carta dura, e ele escreve com bastante dureza mesmo, se você ler. Então o tema principal, o propósito principal dessa carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, né, a região da Galácia, é tratar essa controvérsia, que alguns judaizantes estavam começando a falar, precisa se converter precisa ser um judeu para depois ser um cristão. E aí Paulo, peraí, não é nada disso. E aí ele faz toda a defesa, todo o relato, que é aquilo que você pode ler na carta de Paulo aos Gálatas, na carta de Gálatas, tá bom? Então, esse é o panorama dessas cartas que nós falamos. Então, hoje nós aprendemos sobre a carta de Paulo aos Romanos, sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios, aprendemos também sobre Gálatas, 4 cartas aí. E na próxima aula nós vamos falar sobre as outras cartas paulinas, depois mais para frente nós vamos falar sobre as cartas gerais e nós vamos encerrar esse ensino sobre o Novo Testamento com Apocalipse. Tá bom, querido? Observa que nosso tempo é curto, não dá para ser muito específico, não dá para entrar nos textos ricos que essas cartas têm, mas dá para te dar um panorama. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual que é o propósito principal da carta, qual o assunto trata,
com essa bagagem, com esse ensino, vai te facilitar muito, vai abrir a visão para você poder entender o que o texto está falando. Olha só, para finalizar. Imagina que você recebe uma carta e você não sabe de quem é, você não sabe quem está falando, para quem está falando, você pega a carta e vai ler. E aí a pessoa está falando um assunto determinado. Não é muito mais difícil você entender, mas peraí, o que a pessoa está falando? Não estou entendendo nada. Agora, quando você sabe quem mandou, por que mandou, qual o assunto principal, quando você lê a carta fica mais fácil. Ah, eu sei, ele está tratando desse assunto aqui, ó. Fica muito mais fácil de você compreender. Então, talvez a tua dificuldade de interpretar a Bíblia, de ler a Bíblia, talvez você ache a Bíblia até chata de estudar. Eu gosto de ouvir as pregações, eu gosto de ouvir a escola bíblica, mas ler a Bíblia eu não consigo entender. Talvez é porque te falta esse conhecimento, tá bom? Lembrando que é só um panorama, mais para frente, querendo Deus, se for da vontade de Deus, nós vamos fazer um estudo mais específico de cada livro e de cada carta aí do Novo Testamento. Amém, querido? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você ainda não fez isso, faça, compartilhe o link, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, mandar para mais pessoas. E quem sabe você também é usado por Deus para ser um missionário digital, copiar esse link aí, mandar para algum familiar seu, algum amigo, algum colega de trabalho e vai também ajudar a enriquecer o conhecimento dele. Amém, querido? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada. Eu quero orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse aprendizado. Obrigado por esse conhecimento. Pai, nós sabemos que todo conhecimento, sem o teu Espírito, sem, Senhor Pai, o teu trabalhar é em vão. Nós não queremos apenas crescer no conhecimento, porque a tua palavra nos diz para crescer no conhecimento e crescer na graça. Pai, nós estamos aqui fazendo aquilo que cabe a nós. Estamos ensinando, estamos aprendendo acerca da tua palavra, mas ninguém, como eu sempre falo, ninguém, Espírito Santo, melhor do que o Senhor para nos trazer as revelações, ninguém melhor do que o Senhor para abrir a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração para receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que estão nas suas casas, aqueles que nos ouvem, nos seus carros, nos seus trabalhos. Pai, dê uma semana abençoada, dê uma semana na tua presença, Espírito Santo, tenha um encontro com os teus filhos. Pai, brote o desejo no coração de cada um, não só por conhecer mais das Escrituras, mas por conhecer mais do Senhor, por conhecer mais da tua presença. Em nome de Jesus, faça isso. Amém. Amém, querido? Querido, eu queria só falar algo para você para encerrar. Algo que Deus falou bastante comigo há um ou 2 meses atrás. Eu não lembro a data certa, mas ele falou comigo esse texto, pude até comentar com algumas pessoas. E esse texto que nós lemos aqui, de Romanos, ele deixa bem claro isso. Olha só o que diz Romanos, só um minutinho. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados para ser testemunhas, não apenas ser professores. Lógico, aqui nós estamos numa escola bíblica, o intuito aqui é aprender sobre a Escritura, sobre o aprendizado mesmo, é uma escola. Mas não busque só o aprendizado, busque a experiência, busque o contato, busque a intimidade. Se você tiver a oportunidade, tempo, ao acabar essa aula, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu quero te conhecer. Não apenas com conhecimento que eu aprendo, com letra. Não, eu quero te conhecer no meu íntimo. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero te ver. Porque aqui ele não fala para nós sermos professores da palavra dele. Aqui ele fala, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é aquele que viu, aquele que vive e conta o que vive. Amém, queridos? Fique com Deus, é só uma reflexão para a sua vida. Deus abençoe, uma boa semana, até a próxima aula. Fique com Deus.